Olá, o Empreteceu de hoje é com Sandro Capadócia, que é devoto de São Jorge, nascido em Guadalupe, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Estudou marketing, direito e políticas públicas. Foi jogador de futebol e o esporte o levou a residir em países da África e também na Suíça e Alemanha. Com o fim da carreira esportiva, foi convidado para compor o time de profissionais da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ficando lá por 23 anos. Após esse período, iniciou o trabalho na Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, como assessor especial e coordenador geral de projeto de turismo religioso do Estado. Atualmente, é diretor executivo da Capadócia Produções e Eventos, empresa que esteve presente na organização da recepção ao Papa Francisco na Catedral do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Empreteceu, Sandro. Obrigado, Margarete. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder contribuir aqui, participar um pouquinho com esse tão renomado programa, viu? Eu já vou começar te perguntando sobre essa devoção a São Jorge, que te levou, inclusive, a adotar, né, o nome Capadócia como seu sobrenome. É uma devoção que eu não tenho como explicar, mensurar o tamanho da emoção, do amor, né, que São Jorge representa na minha vida. Eu posso falar para você uma coisa, eu garanto isso. Eu estou vivo por conta dele. Olha. No passado, eu sofri um acidente grave, voltado da Europa para cá. A minha filha ainda tinha 3 meses na barriga da mãe, e eu fiquei entre a vida e a morte, e depois de muitas orações, eu saí do hospital em 7 dias. Olha. E estava previsto eu ficar no mínimo 20. Então, eu saí 7 dias andando, obviamente em estado de convalescência, recuperando, mas estou aqui para contar essa história aí para você e para todos que quiserem ouvir, porque eu acredito. Salve Jorge, né? Amém. E o dia de São Jorge, né, 23 de abril, é um dia emblemático aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? É um dia de muita festa. Já há 2 anos isso não acontece por conta da pandemia e causada pela Covid-19, mas é um dia de muita festa na cidade do Rio, é feriado, inclusive, aqui, né? E eu queria te perguntar se é um dos dias que atrai o turismo religioso, e antes de me responder isso, eu vou te perguntar o que é o turismo religioso. Então, o turismo religioso, em princípio, e tem que ser assim, você respeitando a minha fé e eu respeitando a sua. O respeito, ele é a premissa de todos os segmentos, né? Você precisa respeitar o que o outro deseja. Você precisa respeitar a opção de cada um, né? Então, hoje, a gente enxerga o turismo religioso de uma forma sustentável, de uma forma econômica favorável ao Estado, de uma forma a concepção da religiosidade de cada um sendo atingida no seu ápice, porque quando você tem a convicção da sua fé, você profeta ela, você vai num templo, você vai num monumento, você vai para o tempo, né? Você está em sintonia com o que você acredita. Então, isso faz com que você se torne muito mais aprazível perante ao mundo, porque sua áurea ela acaba sendo envolvida em luz, né? Porque você está acreditando. Sim. E você passa também
a ter maior entendimento diversos, seja do problema do próximo, seja da situação do próximo, seja... Você acaba absorvendo pequenos detalhes de entendimento que evita os conflitos, inclusive. Sim, é uma Né? conexão mesmo, né, com o sagrado dentro de cada É, religião, nos exatamente. locais em que em que essa coisa sagrada, né, não vou chamar de personaliza, mas se estabelece, né? Se eu vou Exato. à igreja de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, sendo devota, né? Se eu vou a lá a terra da Maria Bethânia, né? Lá no, esqueci o nome da cidade agora, gente. Eita, Lelê. Santo Amaro da Purificação, né? Que tem os templos religiosos, tanto da Igreja Católica quanto das religiões de matriz africana, é o encontro mesmo, né? É estar no lugar do sagrado. E como é que isso acontece? São agências de turismo que ofertam? Como é que funciona esse trabalho, né? Ou funcionou através da Secretaria de Turismo do Estado? Como é que isso é estimulado e estabelecido? Na verdade, isso é um produto, né? É um Uhum, produto, sim. é um produto que o Rio de Janeiro, infelizmente, até eu estar lá, ainda não tinha enxergado com a dimensão que deveria, porque é macro, né? Sim. Nós temos diversas religiões e também etnias, Uhum. quilombolas, ciganos, índios, né? Então, a gente precisa, dentro desses nichos, olhar com lupa, porque não houve um incentivo dos governos passados, não tinham atentado para isto. Então, eram muito pontuais. O turismo. O turismo era somente para aquele nicho. Ou seja, se você é judia, né, você vai só naquele seu templo judaico e ficava ali, naquele teu gueto. Não Uhum. expandia. Né? Único monumento que conseguia agregar todos em seus pés é o Cristo Redentor, Sim. né? Porque ele ultrapassou essa questão que é o chamado sagrado. Ele passou a ser o monumento, Uhum. escolhido por mais de 100 é, é, países ao longo do mundo, né? Então ele teve a votação para ser a sétima maravilha. Então a Sim. pessoa quando vem para cá, para o Rio de Janeiro, ele quer conhecer o Cristo, independente da sua fé ou se ele é ateu. Ele Sim. quer conhecer o Cristo, quer conhecer o que o Cristo Redentor tem de tão maravilhoso naquela sua exuberância de visão ao longo do alcance, né? Então, Exato. então hoje, com o turismo religioso sendo mais bem divulgado, sendo mais bem preparado, hoje as religiões elas conseguem enxergar que existem agências de turismo específicas para o seu segmento, mas que pode levá-los a um restaurante diferenciado, né? Que podem levá-los para um passeio na Floresta da Tijuca, independente da sua religião, na Uhum. praia, que faz um traslado de ida e volta, né? Que não precisa ficar, como eu falei inicialmente, somente dentro do seu espaço. Então, Exato. os horizontes, eles ampliam, ficam maiores. Agora mesmo, não sei se você me fazer essa pergunta, mas eu já vou te antecipando. A Capadócia hoje é responsável, a Capadócia Produções, pelo o 17º Congresso Internacional do Turismo Religioso, que acontecerá ano que vem, em maio. Né? Mas este ano, no dia 3 de dezembro, e você e todos aqueles que acompanham o seu programa, o seu movimento, estão convidados,
no dia 3 de dezembro. Ainda não temos o local específico, mas iremos realizar o segundo seminário estadual denominado como Fé no Turismo. Segundo seminário do turismo religioso e sustentável. Ok? Então, a Capadócia vai ter essa oportunidade de convidar estados de outras federações, e também de outras federações, não, da federação, outros estados, e convidar os municípios para virem aqui para o Rio de Janeiro. E, na ocasião, nós vamos lançar a pedra fundamental, ou seja, o aviso fundamental para o Congresso, 17º Congresso Internacional, com presença já garantida de 11 palestrantes internacionais. Olha, que incrível, né? Então, é um movimento que está tomando uma proporção muito grande aqui no país, muito, né? Muito. E eu não tenho noção, assim, já viajei, mas não muito, nunca saí do Brasil, mas todo lugar que eu vou, eu procuro conhecer algo ligado à religião. Engraçado que eu só fui me dar conta disso depois que a gente começou a nossa conversa sobre o turismo religioso. Eu lembro que quando eu fui ao Maranhão, eu fui conhecer uma igreja numa outra cidade que tinha cultura, né, do pessoal de São Luís, que quando eles comprassem um carro zero, eles tinham que ir a essa igreja da outra cidade para que o padre de lá abençoasse o carro, né? Então, a gente tem muita coisa da cultura brasileira vinculada à religiosidade. Como é que acontece essa coisa do que a gente falou de São Jorge? Eu trouxe esse exemplo agora dessa igreja do Maranhão, e como é que acontece essa coisa do turismo religioso com religiões de matriz africana aqui no Brasil? Então, a gente precisa agora identificar cada vez mais os pontos de casas de santo, né, que são também templos religiosos, para que a gente, nesse momento onde o seminário vai acontecer, que eu preciso, e aí eu peço aqui a você, que as pessoas entrem no nosso canal de comunicação, que é o Instagram, Fé no Turismo, @Fé no Turismo Oficial, tá? Fé no Turismo Oficial. Ok? Então, que as pessoas entrem lá no Instagram e comecem a se manifestar que, olha, comecem a dizer, né? Olha, o meu templo é em tal lugar, meu templo é em tal lugar, porque nós vamos convidar todos a virem ao congresso, ao seminário. O seminário vai ser gratuito, é portas abertas, mas só que nós temos limitação de espaço. Sim. Né? Então, essas pessoas precisam ficar atentas, porque através do cadastro que nós iremos realizar nesse dia, a gente vai começar a fazer o direcionamento para os turistas virem e conhecerem esses templos. E esses templos precisam estar preparados, aí a gente vai tentar inserir empresas como o Sebrae, para que possa capacitar, né, as pessoas voluntárias desses templos e que elas possam fazer um atendimento de excelência, com a gastronomia, com o souvenir, né, com tudo que é inerente aos seus segmentos. Não, excelente. Eu fiquei pensando aqui na tua fala, e é importante, talvez, né, seja importante mobilizar os conselhos municipais de igualdade racial, que eles têm muito contato, né, com... Eles vão ser convidados. Eles serão convidados. Eles serão convidados. Porque a gente não pode assim, eu preciso tomar muito cuidado, porque o evento é religioso. Sim. Né? Então, o que está em foco são as religiões. Exato. Né? Quando eu começo a convidar A, B, C segmentos,
pode haver determinados conflitos. Sim. Uhum. Né? E não é. Não é o que a gente não quer é conflito. Né? É. A gente tá ali, religião para todos. Todos são muito bem-vindos. O que a gente vai solicitar é que negros, brancos, índios, ciganos, judeus venham em comunhão a participar desse grande evento. Não, excelente. Trazer esse evento e esse tipo de atividade, principalmente para o Rio de Janeiro, né, agora, eu acho muito importante porque a gente tem vivido episódios, né, de violência religiosa que vem se intensificando na cidade. Então, um evento que, para além da questão do turismo, vai ter uma integração entre as diversas religiões, né, Sandro? Eu acho que isso é muito Exatamente. importante também. A gente vai ter um quadro chamado Integração Religiosa. E nesse quadro Integração Religiosa, a gente vai ter depoimentos de Perfeito. personalidades, né? Dom Arani com um judeu e enfim, a gente vai ter essa mistura, sabe? Que é a integração religiosa. Não, perfeito, porque, né, E desculpa, a gente Fala. vai ter, não só, para você ver noção como é que isso cresceu, que o seminário também nós iremos estender para o esporte. Vai ter a Copa das Religiões. Olha, que interessante Futebol, isso. Copa das Religiões. E a Copa das Religiões, para você ter noção desse tamanho, ela já vai atingir o estado e ano que vem ela vai ser Campeonato Brasileiro. Olha, isso é inovador, né? Isso nunca aconteceu. Não, nunca, nunca, E nunca. aí, como é que vai ser? Já fiquei curiosa. Como é que vai ser isso? Time a partir de cada religião ou de São cada... times, por exemplo, você é da religião Urubá, você vai convidar os seus parceiros, né, e vai criar seu time. Sim, Então, a tua religião é o quê? É candomblé? Então vai lá, o time do candomblé. Ok. Aí eu chamo, meu time é o católico, o outro vai chamar o uhum. time judeu, e assim sucessivamente. Entendeu? Olha que incrível. E E na tem, e época... tem os nomes. Para ser um campeonato brasileiro, tem os subnomes, né? Porque, por exemplo, o Gueto, né? Tem pode ser o time Orixá, pode ser o time Sim, Sagrado, pode ser o time, entendeu? muito interessante isso. É, E quando você estava lá na Secretaria de Turismo, é Setura a sigla? é Setur. Foi feito algum mapeamento? Porque assim, eu só consigo pensar no estado do Rio, nas religiões de matriz africana, católica, judeus, os ciganos, que tem a coisa de ser nômade, e aí eu nem sei se cigano é só classificado como etnia ou religião. Vocês fizeram esse mapeamento? Como é que foi o teu trabalho lá? Você rodou o estado, né? Rodei o estado fazendo esse trabalho mesmo, mas existem, por exemplo, existem os Mormons, que é um movimento, né? Existe o, o movimento do japonês antigo também, que é o do Jurei, né? Uhum, A igreja messiânica, né? messiânica. Existe um templo budista no Meier, né? Que é assim gigantesco e eu que fui morador do Caxambi, que eu andava nessa rua onde é o templo hoje judaico, lá, judeu, Uhum. Budista. judaico, budista. É, e era assim, eu não tinha tentado para esse tamanho. E Olha, é o segundo maior daqui do município, olha sabe? só. Então, no estado, hoje, a gente ainda está engateando muito, sabe? Eu fiquei no estado 1 ano e 8 meses e a gente trabalhou bastante. Por exemplo, no Norte Fluminense, nós detectamos uma corrida rústica e caminhada do dia de São José Uhum. em, meu Deus do céu, esqueci o nome da cidade, mas eu vou lembrar. Com padres e freiras.
Olha só. vestido a caráter. É mesmo? Que legal isso, hein? E é Entendeu? feita com uma periodicidade já certa, né? E deve movimentar a cidade. Todo ano. Em Campos tem um movimento religioso que atrai centenas de pessoas e esse movimento ocorre há cento e poucos anos. Olha aí. É caminhada, existe cavalgada, batalha de cavalgada. Uhum. Agora, atrai turistas de Vitória. Olha aí. E do Rio, né? A gente não tem. Nada. Porque é muito próximo, entendeu, Vitória? Tá Sim, lá. Então, quer dizer, a gente tem uma infinidade de grandes produtos, sabe? sim. Para participar. Você falando, eu lembrei da igreja de Santo Antônio, que fica ali no Largo da Carioca, né? No centro do Rio de Janeiro. Eu costumava ir, porque eu acho que é uma construção muito bonita, e na entrada, né, que é um túnel, meio que um corredor, tem os croquis de quando a igreja foi construída, o Largo da Carioca tinha um lago até na época, e eu ia muito lá quando ia ao centro, até com meu filho, para conhecer, e é um lugar que está ali no centro da cidade, muita gente passa por ali, olha a igreja, e assim, eu conheço acho que 2 ou 3 pessoas que já subiram ali, né? E é um museu, porque tem. É o corre-corre do dia a dia nosso que Exato. não permite que nós contemplemos os nossos espaços culturais. Eu tenho um professor, um amigo da faculdade, Rainha, é o nome dele, que ele fez o rolezinho pela cidade, ele criou o Uhum. rolezinho, né? Então era exatamente para isso, para que as pessoas pudessem olhar final de semana com mais atenção e calma os monumentos, entendeu? Que tal um Então, rolê religioso também? não, isso tudo vai acontecer. Você não tem noção das atividades que acontecerão no período do Congresso, Olha do aí. Congresso. Porque o seminário, ele inclusive vai ter mesa para o carnaval. Olha bem, Ah, nós estamos falando de turismo religioso. tô tentando fazer o Então, link aqui e não tô conseguindo. eu vou dar um exemplo. A Ah, Mangueira não veio com um enredo ano passado falando sobre religião, não botou Jesus, sim. né? Outros também já não fizeram Sim, assim, muitos. não é isso? Então, o sagrado e o profano, eles estão interligados, Aham. né? E a cultura, ela precisa ser mostrada na sua essência de cada segmento. Então, nós teremos uma mesa, se Deus quiser, já foi convidado, Haroldo Costa, Célia Domingues, Milton Cunha, Nossa, só entendeu? nome de peso. Que eles Então, produziram, né? Esses enredos. é, é, Excelente. Ou comentaram. enfim, assim, são pessoas que eu vejo como referência, né? E a produção Dentro, dos enredos, né, das escolas de samba requer muito é, estudo, né, Sandro? e a arquidiocese, me lembro, na época de Dom Eugênio, até há pouco tempo mesmo, Dom Arani também fazia isso. Dom Eugênio ficava muito irritado porque botavam imagens, né? Sim. O nosso maior e mais emblemático problema causado na época foi que o Joãozinho Beija-flor. 30 É. botando o CRI. Então teve que tapar, porque a diocese entrou com uma liminar na época. Que Então isso saiu, né, com a mostra faixa, mesmo proibido, olhar por proibido. nós. Exatamente. Então isso mostra como os dois estão bem linkados, né? É Então por verdade. isso que eu. E aí, dia 3 é um dia após o Dia Nacional do Samba. E Então, véspera de obviamente, Santa Bárbara, né? Que é 4 de exato, dezembro. exato, o nome da minha filha. Olha, Então, você imagina que não vai acabar em samba o nosso seminário, né? tem que acabar, né? E como é que era o teu trabalho? Você falou da arquidiocese, trouxe essa polêmica, né, do carnaval. Como é que era o teu trabalho lá? Porque foram mais de 20 anos, né? Você acha que foi isso que te levou para o turismo religioso? Em parte, sim, porque eu passei a conhecer, eu era muito do mundo, viu? Aham. Eu não tinha, assim, acredito em Deus, e ponto, né?
Mas hoje não, hoje a minha visão é outra, né? Eu me tornei muito mais humano trabalhando lá, enxergando, tentando me colocar, não sou perfeito, e tentando me colocar sempre no lugar do próximo, né? Quando Sim, acontece algo assim diferente, e dando muita atenção aos moradores de rua, que a gente começou um trabalho lá, a época bem interessante, que foi dando comida, finais de semana, para os moradores de rua. Aí, uhum. tinha algumas pessoas que falavam assim, poxa, Sandra, você só entrega final de semana comida para esse povo, é enxugar gelo. Porque o dia de semana todo eles ficam aí na rua. Aí eu expliquei, né? Final de semana, bares e restaurantes do centro, a grande maioria Fechados. estão fechados. Sim, É onde eles passam fome, eles não têm onde pegar exato, comida, né? exatamente. Então, a igreja estava servindo exatamente naquele momento onde eles estavam com maior necessidade, né? E respondendo diretamente a sua pergunta em relação do que eu fiz na catedral, gente, eu fiz tanta coisa, eu fui responsável de tanta coisa boa, tanta coisa legal, muitas experiências, eu tenho saudades. É, um dos meus maiores desafios foi a gente transformar o subsolo da catedral, Hum. né, em um local habitável, porque antes era um estacionamento. Como é que pode? Dentro da igreja, literalmente no subsolo dos porões da igreja, era um estacionamento. E eu Olha, tem parava. um do lado, né? Aqui, uma entrada ali do lado. Não, eu tenho um estacionamento que circunda toda a Isso. catedral. Aham. Mas eu tinha estacionamento dentro da Olha catedral, que louco! no subsolo da catedral. Você entrava com o carro e ia até um determinado momento, soltava, subia a escada e subia para a igreja. Parece os de shopping, né? Exato. Mas a igreja estava inacabada ainda. Uhum. Então, eu devo muito a uma pessoa chamada Haroldo Ribeiro, né? É um monsenhor, hoje, que eu aprendi muita coisa com ele, meu amigo, meu parceiro, hoje está na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, Uhum. ativo, administrador exemplar. E a gente teve um desafio, foi fazer com que esse subsolo, aonde tem ainda o Museu Arquidiocesano, Olha. para quem não conhece, lá no subsolo da catedral existe o Museu Arquidiocesano com peças dos séculos XVI, XVII, XVIII do Império, a vinda do Papa João Paulo II aqui com a réplica do anel dado lá no Vidigal, quando João Sim. Paulo II veio. Tem a flor de metal que a princesa Isabel ganhou na época de ter assinado a Lei Áurea. Existem inúmeras peças da nossa história, Olha que tanto religiosa, interessante. tanto do Império. Então, aconselho a todos irem até lá. Então, o meu desafio foi a gente ter ido comprar pedras, granito, lá em Guapimirim e ver 2 caminhões lotados, né, até a tampa, a gente fazer uma obra faraônica lá e revitalizar o museu. Isso foi uma história, para mim, que começou em 99 e acabou em 2000. Olha só. Um ano de obra, mas ficou perfeito. No segundo momento, 2001 para 2002, o arquivo arquidiocesano, que também fica debaixo do subsolo lá na Uhum. catedral, com escritas é, importantíssimas, batizado da Chiquinha Gonzaga, Olha só. tem ali o registro de nascimento do Carlos Gomes, mas quem? Tem personalidades diversas. Pesquisadores estudiosos vão para o arquivo para obterem ali ensinamentos para concluírem os seus estudos Sim, e que suas acervo pesquisas. É um riquíssimo que tem acervo lá. riquíssimo e que precisa de ajuda, viu? Eu coloco aqui, não faço parte mais
do quadro administrativo da diocese, mas eu sei a necessidade que tem esse espaço, né? Então, você que é amante da cultura está podendo me ouvir e saber agora o que existe lá. Se você puder ajudar, se você tem como ajudar, por favor, faça, porque uma nação sem história é uma nação sem memória. É Então, ali verdade. existe exatamente a nossa memória, a nossa história, estão todos ali. Eu falei só um pedacinho, né? E assim, eu fala, Sandra. Não, por favor, fique à Eu vontade. costumo, né? Costumava, agora com a pandemia, não mais. É uma coisa que eu quero muito retomar a fazer. Aí para o centro da cidade para desbravar mesmo, né? É um local que eu gosto muito. E eu não sabia da existência desse museu ali no É, subsolo é, da tem. catedral. O Já quero museu, conhecer. museu e o arquivo. O São dois museu e pontos. o arquivo. São dois pontos que você vai ver lá e a gente fez uma reforma maravilhosa. E aí eu não fico parado, né, Margarete? Eu Não não dá, gosto, né? não gosto de ficar parado, né? Quem para fica vegetando. E uma viagem minha para o exterior, eu olhei alguns monumentos, aí eu falei assim, gente, a catedral podia ter essa iluminação de fachada, né? A catedral poderia ter isso. A catedral é tão bonita. Aí eu cheguei lá, falei, Monsenhor, vamos fazer a iluminação externa? Ele já vem você com essas tuas ideias, você está maluco? Isso deve ser uma fortuna. Eu falei, mas o não a gente já tem, vamos correr atrás do Aham. sim. Aí ele, vê aí, mas eu não tenho dinheiro. A igreja não tem dinheiro, não adianta. Eu falei, não, pode deixar. Aí eu fui até um amigo que já faleceu, não sei se você já ouviu falar, chamado Peter Gaster. O Peter é um light designer excelente, maravilhoso, e que ele falou, menino, o que você está me pedindo é um desafio, porque eu já fiz alguns. Aí ele começou a citar. Falei, Hum. qual? Eu fiz a iluminação do Frank Sinatra no Maracanã, eu fiz a iluminação do Roberto Carlos quando fala essa luz, sabe que é Jesus de vir um facho de luz do Cristo até ao palco, Aham. né? Aí ele começou a citar, eu falei, Jesus, acho que eu mexi em vespeiro aqui, esse cara vai me cobrar, esse Uma cara vai me cobrar fortuna. um valor. Aí ele, acho que US$ 5 milhões dá para a gente fazer isso tudo. Meu Eu falei, o Deus. quê? Loucura. Aí acho que ele falou brincando na época, eu saí dali desesperado, nem falei nada para o Monsenhor Haroldo, né? Segurei a onda, falei, tá maluco, não vou nem falar nada. É. Mas isso ficou na minha cabeça, roendo, corroendo, corroendo. Aí um amigo meu, da Philips, falei, irmão, eu preciso que a gente consiga fazer essa iluminação aí e tal. Mas, paralelamente, eu fui estudar Light Designer. Eu fiquei tão Uhum. encantado com uma coisa e eu comecei a fazer um curso que o Peter fazia, que Olha. ele aplicava. Falei, pô, esse cara é um gênio. E comecei a estudar. E ele já era vanguarda e ele fazia já alguma coisa via internet, muito gatinhando, né? A internet na época não era essa velocidade toda, mas Uhum. a gente fazia e tal. E aí eu estudei Light Designer e, junto com a Philips, em parceria, a gente colocou o poder público e, resumindo, a gente conseguiu fazer a fachada da catedral ser um monumento de iluminação e referência na cidade, Que né? show. Com capacidade desse projeto que eu incentivei, formatei, projetei, para opção de 110 cores diferentes. Olha que lindeza. Então, em LED. Então, dia de São Jorge fica vermelho e branca, dia de Nossa Senhora fica azul e branca, né? Dia de finados fica roxo. Enfim, então tem essa capacidade. Hoje eu vou falar de novo aqui, eu estou parecendo até padre, né, gente? Olha, pede pra caramba. Olha, os poderes públicos aí, a catedral está apagada, viu? Alô, Dudu, É. Eduardo Paes. Vamos lá, reacender a catedral, Apagado. símbolo carioca, né? Poxa, a nave-mãe da cidade, no contexto religioso católico, Sim. o prazo de iluminação, de manutenção, passou de muito mais de 10 anos. Eles deram um prazo de 10 Nossa. anos
para começar a apagar. Foi ininterrupto, 10 anos e pouco, sem precisar fazer manutenção. Já se passaram mais de 10 anos. Foi 2001, 2002, se não me engano. Então, precisa se fazer algo. Então, Dudu, Eduardo, por favor, prefeito da cidade de São Sebastião do Rio. Vamos lá, Vamos tentar fazer com que a Rio Luz invista um pouco dentro desse contexto que é turístico, porque de lá de cima do Pão de Açúcar você conseguia enxergar a catedral iluminada e aí os turistas viam, davam referência. A catedral ali é na Lapa. A Lapa é berço boêmio. Então, eu ia falar isso, que do bondinho da Lapa a gente tem uma visão muito bonita da catedral. Exatamente. Então tem tudo a ver nesse sentido, né? Passado isso, da gente ter feito essa revitalização, surgiu a revitalização do Novo Rio Antigo, que é um polo de empresários ali da Lapa, né, e Rua do Lavradio, onde começamos a fazer a movimentação para revitalizar os espaços comerciais da Lapa. E eu, prefeito Fortuna, que é da Fundição Progresso, cedíamos a catedral e ele a fundição para que fosse realizado as reuniões desses comerciantes, empresários dentro dos nossos espaços. Então, eu também fui um dos incentivadores de participação de trabalho, efetivamente, para difundir o Novo Rio Antigo, revitalizando a Lapa e trazendo o que ela é hoje. Assim foi também com a Feira do Lavradio. Sim. Plínio, do Rio Cenário, o Tiago, do Carioca da Gema, eu e o Perfeito Fortuna, o Circo Voador, né? Nós fomos percussores para que a Feira do Lavradio hoje fosse essa potência. O Plínio hoje administra da forma exemplar lá. Eu estou um pouco afastado, logo depois eu tive um comércio próximo, mas como eu estava com muitas tarefas, acabei abrindo mão. Mas eu estou sempre na Lapa, quando posso, estou sempre visitando meus amigos. Pedaço maravilhoso do Rio de Janeiro. Me conta do Papa. Então, a do Papa foi uma história que o Papa Francisco surpreendeu todo mundo, né? Sai do carro, entra no carro, fala com foi uma loucura. Vai para Guaratiba, não, agora é Copacabana, aconteceu de tudo. Né? Alagou Guaratiba, né? As vésperas, foi uma loucura. Aconteceu de tudo, mas o mais impressionante... 13 graus no Rio de Janeiro, eu lembro, eu fui para a praia de Copacabana, foi uma loucura. Mas o que eu gravo na minha memória é que não houve uma confusão. Foi lindo. O Rio de Janeiro estava em estado de graça tamanha que você... Assim, eu até peço agora à imprensa que esteja aqui nos vendo, nesse momento, eu não estou dizendo para deixarem de noticiar, eu não estou dizendo para omitirem nenhum dado, mas é que amenizem as nossas dores com notícias sangrentas, porque nós sabemos que vocês precisam ganhar seu dinheiro, e é justo que isso aconteça, mas experimentem trazer notícias boas que possam trazer também para vocês o mesmo rendimento financeiro. Sim. Porque na época do Papa, a gente só teve notícias boas e a gente sabe que tinha tragédia também. A gente sabe que muitas pessoas estavam com fome, que tinha pessoas baleadas, que também tiveram mortes, mas não eram noticiadas de forma... Acontecem coisas boas também, né? A gente mora numa metrópole. E a metrópole, ela está suscetível a esses percalços. Sim, a esses infelizmente. Problemas sociais. Agora, você acorda de manhã cedo. Você só ouve determinadas pancadas. Será que não tem nada de bom? Será que não existe nada de bom? Será que houve uma degradação tamanha de 2014 até hoje? Eu até creio que houve um regresso, um retrocesso muito grande. Mas, se você olhar hoje mesmo eu coloquei nas minhas redes sociais, que ontem eu no Leblon, que estava noticiado até há pouco tempo. Né? Com a história do ciclista negro que foi acusado. Eu saindo do Leme,
para o Leblon, eu peguei um táxi, porque eu já estava atrasado, e eu esqueci a minha chave de casa no táxi. Uhum. Mas eu não dei conta. O esquecimento, você não dá conta. Só ia dar conta depois que eu chegasse em casa, fosse abrir Sim. a porta, tentar abrir. 40 minutos depois, este cidadão, motorista jovem, que não me conhecia, que me deixou no restaurante, voltou e me trouxe a minha chave. Falou, Olha, Capadócia, olha, o senhor esqueceu isso aqui no banco de trás do carro. E eu fui deixar um passageiro em Botafogo e voltei aqui para deixar para o senhor a sua chave. Falei, cara, que legal. Ele sabe por quê? Eu fiquei preocupado, chovendo, olha. tempo chuvoso. O senhor estava falando no telefone em relação ao trabalho. Eu vi que o senhor é uma pessoa honesta. Eu trouxe, porque imagina se eu chego em casa e não entraria. O senhor tinha que gastar ainda dinheiro com o chaveiro. Os caras cobram, às vezes, muito caro em emergência. Então, quer dizer, o cara Ele pensou pensou em tudo. em tudo, em tudo. Aí hoje eu tive que gravar um vídeo para falar com ele. E Claro, mandei para ele. E botei isso nas redes, agradecendo agradecendo. o pequeno gesto, que para mim foi enorme, porque se cada um de nós fizéssemos isso, um pouquinho, né? E noticiando também mais vezes, mais coisas boas do que somente as tragédias, eu acho que incentivaria menos nós ficarmos tão cabisbaixos, É entendeu? cuidar, né, Sandro? Um cuidar do outro, né? É cuidar daquela Exato. coisa do amor ao próximo, né? Ame ao Mas próximo, não é que eu só na acho que fala, né? Não é só ficar na fala. eu acho que isso serve para todas as religiões, né? Tá faltando amor ao próximo mesmo. E essa coisa de trazer notícias boas, eu lembro que uma vez eu estava no Arpoador, numa roda de jongo do grupo maravilhoso, do grupo Afrolage, e aí eu acho que fui comprar água de coco, alguma coisa. E teve um tumulto, uma correria na areia. E quando eu olhei, a Globo estava lá fazendo uma matéria sobre um arrastão, um possível arrastão. E aí eu falei, eu fiquei tão revoltada com aquilo, porque estava um dia tão bonito e foi só uma correria na areia. Aquilo não era a notícia do dia. A notícia do dia era a roda de jongo que estava acontecendo e que a roda de jongo acabou se encontrando com um grupo, eu acho que tocava trompete, alguma coisa assim, e os grupos culturais se encontraram ali, ficou uma festa linda ali no Arpoador. A notícia era essa. E Eu aí, não falo. e aí eu Perdão. falei com o repórter, eu falei, poxa, tá tendo um movimento cultural lindo ali, você está noticiando uma coisa pequena aqui que foi a violência. Aí ele virou para mim e falou assim, eu saio com a pauta pronta. E isso é que dá mais ibope. Aí eu lembro que ele ainda falou para mim, parece que é o que a sociedade quer ver. Então, assim, para a gente, o que você falou é muito importante para a gente repensar também as nossas escolhas do que nós assistimos, Na né? verdade, Porque tem que ser na uma verdade, garimpagem atrás da notícia boa, porque a que é, predomina realmente é a ruim, né? Mas, é. assim, será que o nosso dar muito ibope para notícia ruim também potencializa isso? Potencializa muito. Exato. Eu não estou falando nem. Eu não vou falar emissora A, B ou C, não, sabe? É, eu Eu estou ainda falando, falei, né? eu tô falando da imprensa, eu estou falando da imprensa em geral. A Sim, imprensa em geral ela precisa também ser sensível às determinadas situações, porque a gente está já muito massacrado, perdendo muita gente, né? é o quarto poder, né, Sandro? A imprensa é Cara, o quarto poder. exatamente. E aí eu vejo assim. Vamos dar um exemplo muito corriqueiro para a gente fechar esse quadro aqui. Uhum. Houve um acidente na Avenida Brasil, certo? Um acidente na Avenida Brasil. Não, eu vou dar um exemplo maior. Acho que vai chamar mais atenção. Quando o helicóptero que o Boechat estava caiu em São Paulo, Sim. o grande negócio foi filmar a queda e a tragédia. Não foi ir lá socorrer, como aquela senhora fez. Uma mulher Uma frágil, mulher né? Mais fez, frágil. fez. Então, estava todo mundo com o celular na mão, Exato. né? Não era nem para filmar ela, era para filmar a tragédia, né? Então, se eu
pego na mão de uma senhora, de um senhor cego e ajudo a atravessar a rua, isso não dá Ibope. Mas se eu filmo um trombadinha furtando alguma coisa, isso dá Ibope. E isso quem dá Ibope somos nós. Sim. Mortais, seres humanos, Exato. que fazemos esse flagrante e mandamos para a imprensa. A imprensa é só o vínculo de transmissão, mas nós temos que amenizar essas situações. Perfeito. Entendeu? Então, aqui está meu pedido, né? Como ser humano, como cidadão e como mortal que sou, né? Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que vale muito mais a pena. Vale sim, Sandro. A gente já está caminhando para o final aqui. Eu só queria trazer mais uma coisa com relação ao turismo religioso, né? Porque vai ter esse evento em dezembro e eu acho que até lá isso já vai estar estruturado. As peças que ficaram guardadas lá por anos, guardadas não, né? Que foram levadas para o museu, escondidas, na verdade, né? Durante a perseguição maior às religiões da matriz. Público. Exato, que estão indo para o Museu da República agora, né, para ficarem expostas. E aí eu acho que até dezembro esse espaço já deve estar pronto, não sei como é que está essa condução de organização, mas vai ser mais um local no Rio de Janeiro, né, para visitação e para conhecimento do que aconteceu, porque tem uma história muito triste, né, que envolve essas peças e tal. Isso também está no teu projeto? Está sim. Nenhuma história precisa ser esquecida. Então, não só da minha matriz, que é a África, e essas peças retratam exatamente dos meus antepassados, né? Como também o Museu dos Judeus, que tem ali no Alto do Pasmado, né? Então, a gente pensa em fazer visitas para que as pessoas possam ter esse conhecimento, né? Mas isso é no Congresso. No Congresso vai ser maior. No seminário a gente não tem tempo, vai ser seminário, vai ser um dia só. Já tem gente pedindo para ser 2, mas não vai dar tempo. Então vai ser um dia só. E aí a gente vai mostrar muitas histórias dentro dessas peças que são simbólicas para todos nós. Eu só quero falar uma coisa que lá atrás, em relação a São Jorge, você falou que é feriado, né? Você falou que o que eu sinto pelo santo, mas eu vou acrescentar aqui. Existe uma lei chamada Lei Capadócia, que essa lei eu levei até a Alerj, deixei nas mãos do deputado Gustavo Schmidt e também do André Siciliano, presidente da casa. E mostrei para eles, por números, que São Jorge é hoje o santo dentro do Estado, reconhecido por muitos fluminenses. Então, foi criada, votada por 89 dos parlamentares, 89% dos parlamentares votaram em favor, não, 89 não, 99 votaram em favor para que São Jorge fosse padroeiro do Estado do Rio de Janeiro. Olha! Então, a Lei 4393/2019 é considerada a lei chamada, apelidada e carinhosamente chamada Lei Capadócia. Olha que legal! São Jorge é padroeiro, assim como São Sebastião, os dois foram proclamados, a padroeiros do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui no nosso estado 2 mártires. Um que está aí segurando as flechas das pestes, seja ela a peste da Covid, para que não se alastre, e a outra eliminando com a sua espada os dragões da Covid-19, que são São Jorge. Que assim seja, que isso seja eliminado o mais rápido possível para a nossa vida voltar ao normal.
Queria te Amém. agradecer muito pela participação aqui no canal. Os papos aqui passam rápido. Eu acho que eu tenho que aprender a Adorei, segurar o tempo de alguma maneira. E quero te adorei. convidar para voltar aqui quando estiver mais perto do seminário, para você trazer esse assunto de novo, e aí já falando de forma mais concreta do que vai acontecer, para a gente divulgar esse evento que é de muita importância para o Rio de Janeiro e para o mundo, né? Muito obrigado. E eu quero convidar vocês a fazerem parte lá da sala de imprensa que irá acontecer dentro do seminário e dentro do congresso, por favor. Maravilha, estarei lá. Me manda as redes sociais que você falou no início, que eu vou colocar os links na descrição do teu vídeo. Tá legal, deixa comigo. Farei isso. Obrigada, Sandro. Beijo grande para você. Fica com Deus, um abraço em todos. Obrigado pela oportunidade, que Papai do Céu nos abençoe e São Jorge da Capadócia nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Beijo Eu grande. acredito. Tchau. Valeu.